requererá de nós uma boa compreensão acerca da fé. E o Senhor nosso Deus, através do seu servo João, estabeleceu parâmetros importantes que nos faz pensar, né, sobre, de fato, uma fé verdadeira e genuína. Pois a fé, ela abre o nosso coração para Deus. A fé, ela também é algo que nós recebemos de Deus, não uma mera aceitação a tudo que está estabelecido, escrito, revelado nas Escrituras, mas um princípio sobrenatural da graça de Deus, quando é derramado no coração do pecador. E nós podemos entender, irmãos, que o homem natural, ele não importa o quanto religioso ou ortodoxo ele seja na sua prática espiritual, não tem nenhum passo ou esforço ou ato que ele possa fazer para adquirir fé, pois de fato a fé é um dom supremo de Deus. Então, a fé deve operar, então, quando ela existe no coração do crente, do pecador, deve operar em muitas áreas da vida e com vistas a glorificar a Deus. A fé que nós dizemos ter no nosso coração atua de forma muito peculiar no nosso interior quando nós nos debruçamos diante das Escrituras. A leitura bíblica, ela passa a ter um significado importante. Podemos ver como ressalta as Escrituras aos olhos de quem tem fé genuína em Deus. Quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, não é apenas uma leitura por uma leitura, mas é uma leitura viva, onde a palavra de Deus, ela fala ardentemente ao coração. Podemos entender também que ao ouvir a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, nós podemos também perceber a fala de Deus na Sagrada Escritura, pregada, ministrada, com suas aplicabilidades, elas alcançam o nosso coração para mudanças de rotas e tem como objetivo agradar a este Deus maravilhoso. Mas a fé também no coração é a fé que nos molda na nossa oração. A nossa oração deixa de ser apenas uma recitação de palavras ao Deus Supremo para ser agora um texto que é oriundo de um coração quebrantado e que espera ser ouvido pelo nosso Deus e também é alcançado em favor daquilo que pedimos a Ele. Portanto, irmãos, a nossa vida diária, ela é completamente alcançada quando nós vivemos esta fé genuína em Jesus Cristo. Observe, queridos, que o que o fôlego é para o nosso corpo, a fé é para a alma do crente. A fé é de fato este elemento importante, pois alguém sem fé busca então qualquer ação espiritual, mas nunca será de fato algo genuíno em relacionamento com Deus. De fato, é como se nós fizéssemos um objeto estático entrar em movimento, apenas mecanicamente. Então, aquilo que nós temos como parâmetro de adoração a Deus, só é de fato uma adoração quando é de um coração que foi alcançado por fé, pela graça do nosso Senhor, nosso Deus. Observe, irmãos, ainda que um professo, ou seja, aquele que declara que é cristão, que é servo do Senhor, aquele que de fato é professo, mas ainda não regenerado, ele apenas diz, mas ele não é regenerado. Ele pode ler as Escrituras e ainda assim não ter qualquer fé espiritual. Acontece, queridos, que o mesmo no ouvir a palavra pregada, mesmo assim sendo, nada acontecerá no seu interior, pois não há nele ainda fé. Observe ainda, irmãos, que um professo carnal, ou seja, aquele que professa crer em Jesus, mas no seu interior existe muito mais ainda dos efeitos da carne do que do espírito. Este ainda, se mergulhar e ter compreendido então o que de fato é a igreja do Senhor e adentrar na igreja, vivenciar uma vida, né, caminhando com a igreja, ter ouvido aquele famoso professor de teologia ou o espetacular pregador do evangelho, tudo isso não vai ter nenhuma modificação em sua vida, pois a sua alma está desprovida de fé. Para ele tanto faz, ele continuará da mesma forma como se não tivesse ouvido nada nem caminhado com o Senhor no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Ele pode de fato ouvir os melhores sermões todos os domingos e depois de 50 anos de caminhada ele continuará tão morto espiritualmente como ele é hoje.
assim é uma alma sem fé. Esse dom supremo de Deus, apenas Ele se apresenta como o tutor daquele que de fato coloca dentro do nosso coração, sendo este dom supremo. A verdadeira fé, irmãos, é dada por Deus e implantada no coração pelo Espírito, não um mero concordar intelectual da palavra de Deus, das verdades sagradas, mas de fato viver espiritual e de forma vital este princípio de Deus dentro do coração, conforme assegura em Atos, o Lucas escreveu em Atos 15 e o verso 9. Esta fé, ela também, assim sendo, é aquilo que atua pelo amor que é derramado em nós, conforme Gálatas capítulo 5, verso 6, que vence o mundo, como 1 João está escrito, capítulo 5 e o verso 4. Sim, uma fé que é devidamente mantida em meio às nossas provações de vida e fará com que nós continuemos firmes na caminhada. A fé, ela vai nos propor isso, vai nos sustentar desta forma e mesmo nas oposições da vida, nas lutas que nós vivenciaremos, uma fé que ela exclama, ela de fato, irmãos, fará com que isso aconteça, nos fará confiantes em Deus, mesmo em meio ao deserto. Esta, de fato, irmãos, é a fé que Jó, ele escreveu no seu livro, no capítulo 13, o verso 15. Mas nesta noite, irmãos, nos debruçaremos em um episódio de fé, um episódio onde nós iremos ver as duas vertentes importantes acerca da fé, diante de um milagre que o próprio Jesus foi quem realizou, e nos trará ricas lições para a nossa vida. E a nossa expectativa é que nesta noite nós possamos sair daqui convictos de que Deus falou conosco e de que a nossa fé será de fato acrescentada no Senhor pelo poder da sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versos 43 ao verso 52. João 4, 43 em diante. João capítulo 4, versos do 43 em diante. A cura do filho de um oficial do rei. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o menino, o seu filho, estava vivo. Então perguntou a que horas o filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Mas este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, nós louvamos o teu nome, ó Deus, e bendizemos mais uma vez
em que nós nos colocamos diante da Tua palavra. Que o Senhor Deus, nesta noite, ilumine mais uma vez o nosso entendimento para a compreensão clara da Tua palavra. Ó Deus, nos abençoa, Pai, naquilo que vamos compartilhar da Tua palavra. Ó Deus, abençoa, ó Deus, o Teu servo que estará nesta incumbência e que, ó Deus, nós possamos ser alimentados pela Tua palavra de forma grandiosa. No nome de Jesus, nós Te oramos e nós Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, após 2 dias de um ministério exitoso de Jesus, quando ele estava então lá em Samaria com os samaritanos, observe bem, queridos, que este fato aqui aconteceu naquele momento que nós podemos perceber no texto sagrado, no capítulo 4, em versos anteriores. Nós vamos encontrar aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço. E ali houve aquele encontro maravilhoso, onde a mulher, ao se encontrar com Jesus, Jesus então fala coisas para ela que ninguém sabia. E ela sai dali maravilhada e vai até a cidade e conta tudo que Jesus falou, e as pessoas vieram a estar com Jesus. E aí então, 2 dias Jesus passou lá com as pessoas, e na beira do poço não houve nem milagre, assim como uma cura de alguém, um paralítico, um cego, não. Foi apenas aquela conversa, né, maravilhosa, que houve ali um descortinar da vida daquela mulher, e a oferta que o Senhor então faz para ela, trazendo o Evangelho, a palavra de Deus ali ministrada, e tocou profundamente no coração dela quanto à água da vida. Os irmãos conhecem bem essa história. Então, 2 dias após Jesus estar com os samaritanos, que era o povo rejeitado, então Jesus agora completa a sua jornada lá e vem agora para a Galiléia. Jesus então deixa os samaritanos, e agora, meus irmãos, nós podemos perceber que há um trágico contraste com a prontidão dos samaritanos com o próprio povo de Jesus, porque o próprio povo do Senhor, aqueles que eram do seu povo, da sua linhagem, da sua terra, não creram em Jesus. Mas os samaritanos aceitaram de bom trato. Eles aceitaram de pronto. Observe que o próprio livro de João, no capítulo 1 e o verso 11, lá está escrito que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Observe, irmãos, que este contraste é posto aqui nesta narrativa, de que Jesus, então, ele vai para um lugar que não é da sua terra, lá ele é bem recebido, lá ele é crido pelas pessoas, as pessoas creem nele, na sua palavra, quando no seu próprio povo as pessoas não creram na sua palavra, mas se encantaram com os milagres que ele fez. Observe bem este paralelo estabelecido na narrativa do texto de hoje. Então, ele vem, irmãos, como um profeta sem honra. Observe que nós lemos aqui no verso 44, que ele mesmo diz, o próprio Jesus fala, o profeta na sua terra não tem honra, ele não é honrado. E essa palavra de Jesus, essa falta de honra, imediatamente se torna então, aparentemente, com algo estranho, pois no meio deste povo, que era o seu povo, aparece então um cidadão que é oficial do rei, Antipas, aquele mesmo que mandou matar João Batista, naquela festa, trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja para a sua cunhada que estava tendo um caso com ele, enfim. Mas observe, irmãos, que aquele homem então, ele ao ouvir falar sobre Jesus, ele se apresenta para Jesus, para pedir que Jesus vá até a casa dele, como nós lemos. E Jesus então, ele sonda o coração daquele homem, ele sonda de fato, irmãos, a fé inadequada daquele homem e dá uma resposta importante. Observe que o que exatamente Jesus veio fazer com esta missão, informa-nos então as maneiras pelas quais ele interage, né, com estas questões relacionadas à fé, a fé que salva, a fé salvadora, a fé que estabelece este relacionamento com ele. O que essa história nos diz, irmãos, de forma muito categórica, é uma palavra do próprio Jesus em meio às nossas próprias provações e tristezas, nossas lutas, nossas caminhadas, aquilo que nós temos de conhecimento acerca de Jesus, de fato é algo extremamente importante nesta noite. A sua palavra irá mexer com o nosso interior de forma profunda, eu tenho certeza. Nos levará a refletir um pouco sobre aquele conhecimento que nós temos acerca de Jesus, e daquilo que nós estabelecemos como relacionamento com Jesus. E meus irmãos, o Senhor, ele espera dos seus adoradores de fato um relacionamento, uma fé pujante, verdadeira,
sincera e também verdadeira e profunda, não apenas nas coisas que ele promove, né, para o seu povo. E meus irmãos, Jesus então atende às necessidades daquele homem, é bem verdade, mas diante disso, cabe aqui, queridos, nas falas que foram colocadas no texto que nós lemos hoje, algumas reflexões importantes, as quais eu pretendo a partir de agora iniciar. A primeira coisa, queridos, que seria útil fazer é de fato um transcorrer deste texto e perceber coisas estranhas que nós podemos observar. Observe, queridos, que no verso 43 que nós lemos, passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, ou seja, ele foi para um lugar que ele não é bem recebido, que as pessoas não creram nele, mas ele saiu e foi para lá. Observe que o verso 44 diz assim: porque o próprio Jesus testemunhou de que o profeta não tem honra na sua própria terra, mas ele foi para lá. Ele saiu da terra que ele estava ali com as pessoas bebendo, né, bebendo da palavra, recebendo, crendo em seus corações, né, para agora uma terra que ele já sabia que não tinha a mesma receptividade de crença, de fé. E aí, meus irmãos, Jesus ele tinha então acabado de passar esse tempo lá e agora está partindo para o seu povo. O tempo então em Samaria foi muito bem sucedido, é bem verdade. Parece que toda a cidade de Sicar, que era o local exatamente onde ele estava todo mundo ali voltado para o Messias, o Salvador do mundo, aquele que de fato foi o prometido dos profetas, e agora está ali no meio do povo. As pessoas estavam ali maravilhadas com a presença de Jesus. O foco ali, irmãos, não está no poder de operar milagres lá em Samaria, né? Observe que no verso 42, que é o verso anterior ao que nós lemos aqui, observe que o texto diz assim: e diziam à mulher do poço. O que era que diziam? As pessoas diziam que a ela: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Havia uma convicção pujante na vida do povo lá de Sicar, da cidade de Sicar, lá de Samaria. A mulher não precisava nem testemunhar, as próprias pessoas, elas estavam convictas disso, estavam diante do Messias. Verdadeiramente ele é o Senhor, o Filho de Deus, o prometido, o profeta, o Messias que viria. E aí, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que no verso 44 que nós lemos, começa com a palavra porque. É de fato, queridos, o entendimento que isto significa, o versículo, como uma razão pela qual o Senhor agora vai para lá. E nós podemos compreender. E João está trazendo desta narrativa que Jesus intencionalmente, ele vai estar com o seu povo onde ele não é honrado. Ele vai para lá sabendo. Ele não procura, irmãos, os holofotes de Samaria. Ele poderia muito bem estar confortável lá em Samaria, no meio do povo que adorava ele, que estava ali fascinado por ele, pela presença de Jesus. Pelo contrário, ele vai agora para o lugar onde havia dura cerviz. Ele vai agora estar com o seu povo que não cria de forma nenhuma nele. E isso, irmãos, nos chama a atenção. Ele está voltando para o seu próprio povo, sabendo das dificuldades que ele iria ter no transcorrer do seu ministério. Observe comigo que o verso 45, assim quando Jesus chegou a Galileia, os galileus os receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ou seja, as pessoas do seu povo, do povo de Jesus, acreditavam nele porque estavam na festa de Caná da Galileia e viu quando ele transformou água em vinho. Ou seja, é uma crença pelo resultado do que eles viram com seus próprios olhos. O povo samaritano não viu os milagres, mas acreditaram, creram nele. Não precisaram ver milagres para poder crer em Jesus. Observe que há um grande diferencial em todo este entendimento, mas como nós lemos, como nós recitamos aqui, João capítulo 1, verso 11, não era novidade. Havia já um cenário já posto pelo próprio João quando disse: o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. E isso, irmãos, nos faz compreender algumas coisas. Jesus, na Galileia, no seu povo, Jesus ele foi recebido, mas tal recepção, irmãos, era aparente e interesseira. Era uma recepção apenas para o que ele poderia proporcionar para as pessoas. Era um comprometimento apenas visível e externo. Não era uma fé,
verdadeira e genuína. Não, era apenas de fato algo que, como Jesus realizou sinais e maravilhas, aí sim nós vamos crer. Uma outra coisa é que até os seus próprios irmãos, que aqui está escrito, eles não creram nele, em Jesus. Como outra ilustração que podemos ver como um tipo de uma fé falsa de acolhimento, eles receberam, mas de forma superficial a Jesus, e foram os próprios irmãos que mandaram Jesus sair de lá. Vá lá para o povo lá que lhe aceita. Nós aqui não acreditamos em você não. Isto está em João capítulo 7, versos 3 até o verso 5. Nós podemos encontrar esta fala dos irmãos de Jesus. Mas observe, queridos, quando João então menciona a vinda de Jesus a Caná pela segunda vez agora, no verso 46, observe que o que nos chama a atenção é de fato o ressaltar do milagre da água para o vinho. E é para mostrar exatamente que o ponto embasador da fé do povo de Deus, do próprio povo de Jesus, era por conta do milagre que tinha acontecido. Observe que o verso 46, ele nos traz a seguinte narrativa. Jesus foi outra vez para Caná, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Observe que esse detalhe da citação do que ele tinha feito em Caná da Galileia, na festa de casamento, é trazido aqui para demonstrar a fé daquele povo. Era porque Jesus realizou o milagre, e não pelo que Jesus é. E isto leva-nos então a compreender, queridos, que o fato, de que em Cafarnaum morava o oficial e estava ali em Caná, a uma distância de 30 quilômetros. Aquele homem então vem falar com Jesus, e quando este homem ouviu falar que Jesus, o que transformou a água em vinho, o que ofereceu, que fez vários milagres, estava na cidade, então foi o que ele fez? Correu para onde estava Jesus, com base no conhecimento do que Jesus faz, do poder de Jesus. Ele correu para os pés do Senhor, e ele agora pede, ele faz um pedido: Senhor, vá na minha casa, meu filho está para morrer. E observe, queridos, que ele faz isso e repete isso, e Jesus lhe dá uma resposta. Só que Jesus responde de uma forma diferente, irmãos. Percebam, observe comigo aqui, no verso 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Jesus lhe disse, olha a resposta de Jesus. Quem falou com Jesus foi o homem, só uma pessoa. Agora tinha pessoas próximas dele, mas olha a resposta de Jesus: se vocês não verem ou não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial, ele pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus então no verso 50 dá a resposta: vá, o seu filho vai viver. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que Jesus responde no plural. Jesus responde: se vocês. E aí ele se reporta a mais pessoas, não é a uma pessoa. Se fosse somente ao oficial do rei, ele dizia: se você visse os milagres, aí você ia crer em mim. Mas ele fala vocês, ele fala no plural, ele inclui aqui todo o povo que estava ali ouvindo, que representava o povo de Deus. Jesus está dizendo em outras palavras: vocês só vão crer em mim porque eu faço milagres, senão vocês não iam crer em mim. Porque Jesus sonda o coração, Jesus sonda as motivações das pessoas, Jesus sonda as nossas motivações, Jesus sonda as nossas orações. Aquilo que nós oramos a Deus e pedimos, que fundo de intenção tem o que pedimos ao Senhor? O que é que de fato nós estamos pedindo ao Senhor de forma honesta, de forma verdadeira? Os meus pedidos, aquilo que eu falo para o Senhor Jesus, que eu peço em oração, Ele sabe o que é que está por trás. Se existem reais e verdadeiras intenções que vai glorificar o seu nome, ou é apenas para o nosso bel prazer, ou é somente para nos satisfazer o nosso ego, para nos elevar a uma condição de orgulho mais acentuado ainda. O Senhor Jesus, queridos, aqui ele sondou o coração não somente daquele que pediu a cura do filho, mas ele falou para toda a população. Aqueles que estavam, o vocês de Jesus, eram todos, era o que estava no coração deles. Jesus, por ter nascido ali, por ter sido criado ali por um carpinteiro, aquele rapaz que cresceu ajudando o pai, trabalhar na marcenaria,
Como é que eles agora iam crer naquele rapaz? De forma alguma. E aí Jesus tinha que fazer milagres para que eles pudessem crer. E meus irmãos, observe que como isto nos faz levar a compreender que Jesus não se dirige então, irmãos, a corações que são adoradores a Ele, mas corações que são adoradores por conta dos efeitos ou daquilo que o Senhor faz com o seu poder na pessoa de Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são buscadores de sinais e maravilhas, de milagres. Vocês não são buscadores de me oferecer uma verdadeira adoração. Esta palavra, irmãos, ela serve para mim e para você. Ela encaixa-se perfeitamente. O que é que nós estamos buscando na caminhada com Cristo? De fato, é uma esperança viva que nos levará para uma salvação eterna? Ou é apenas para o Senhor nos dar aquilo que nós desejamos aqui na terra? Não é pecado pedirmos as coisas ao Senhor. Senhor, me dê um emprego, Senhor, me dê uma esposa, um marido, Senhor, me dê filhos, Senhor, me dê uma igreja bíblica para que eu possa congregar, Senhor, me dê a oportunidade de viver a minha vida para Ti, Senhor, me concede ampliar o meu negócio, Senhor, eu queria passar num concurso, eu queria passar no vestibular. Irmãos, isso é tudo legítimo. Mas a nossa relação com Jesus não pode ser pautada nisso. Ou seja, eu vou adorar a Deus se Ele me der as coisas. Eu sirvo ao Senhor se Ele fizer para mim. Se Ele abrir as portas, aí sim eu vou cultuar a Ele. Eu vou abrir os meus lábios e cantar para Ele, louvar a Ele, se Ele me conceder isso. Eu vou dizer para Ele o que é que eu quero. E aí então, aí sim, agora, diante disso, agora sim, eu vou oferecer o meu coração em culto ao Senhor. Como é que nós estamos caminhando, irmãos, diante desta realidade? Jesus agora para diante daquele homem e responde desta forma. Observe que é aquilo que está em João 2,23. Vocês dizem que creem, mas a crença de vocês, a crença do que vocês dizem ter em mim, assim como os meus irmãos, é de fato uma crença que na verdade não me honra. É uma adoração que não honra a Deus. É as mesmas palavras que Jesus disse ao entrar em Jerusalém: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eles não querem relacionamento comigo, eles não querem a salvação, não estão preocupados com vida eterna. Eles apenas me honram porque eles querem de mim algo terreno, momentâneo, passageiro, para o seu prazer. Queridos, como isso deve nos levar, irmãos, à profunda reflexão. Mas e agora este oficial? Ele estava juntamente, irmãos, naquela multidão e acreditou, mas não acreditou. Ele aceitou, mas como um buscador de sinais. Ele sabia que Jesus fazia milagres, então ele foi em busca disso. Foi por conta dos milagres, da fama de Jesus que ele foi atrás. Foi por conta disso. Mas amados, aquele homem, queridos, assim como muitos hoje, são amantes do poder de Jesus, mas não da pessoa de Jesus. É a grande pergunta nesta noite para nós. É muito bom recebermos do Senhor a sua provisão. É muito bom receber do Senhor os seus milagres. É muito bom receber do Senhor o sim dele, quando a gente já quer o sim. Mas nós amamos os milagres, ou nós amamos em primeiro lugar aquele que pode fazer o milagre na nossa vida? Esta é a pergunta. Porque, irmãos, a proposta de João aqui é nos levar a entender, queridos, que Jesus hoje está propondo para mim e para você um teste, assim como fez um teste com aquele homem. Jesus, ele então propôs um teste àquele homem que estava pedindo um milagre para o seu filho, doente, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Então Jesus disse, sem rodeios, àquele homem, após insistir para que Jesus curasse o seu filho, no verso 49, e aí Jesus simplesmente lhe dá um presente gracioso. No verso 50, ele diz de forma clara, Jesus disse: vá, seu filho viverá. Amados, o homem fez o quê, irmãos? O homem não ficou insistindo que Jesus fosse. Naquele momento algo novo aconteceu. Ele creu no que Jesus disse. Porque ele, na primeira petição dele era:
Senhor, vá na minha casa, vamos lá. E Jesus disse agora no 50, vá, seu filho viverá. Ele creu na palavra que Jesus disse. Era como se Jesus estivesse dizendo, na pessoa do nosso Deus, na criação, haja luz, e houve luz. É como de fato, irmãos, aquilo que esse vá, seu filho viverá, foi aquilo que ele estava, que caiu no seu coração como um parâmetro de verdade absoluta, que invadiu o seu coração de tanta convicção, que ele, sem reclamar, sem titubear, sem dizer, mas Jesus, o Senhor não vai? Vamos comigo, o Senhor precisa ir. Ou seja, a sua palavra não é suficiente, o Senhor tem que estar. Não, ele apenas, quando o Senhor Jesus falou para ele, vá, seu filho viverá, ele se retira dali e vai andar 30 quilômetros para chegar em casa. E o texto sagrado diz que no momento que o homem ia chegando em casa, os seus funcionários já vinham ao encontro dele, já trazendo a notícia: o menino melhorou, o menino vai ficar bom. E ali ele ficou maravilhado, ele e a sua casa creram. Irmãos, observe, queridos, que dentro de tudo isso, esse misto de tantos acontecimentos na vida daquele homem, certamente naquele momento em que Jesus fala soberanamente, apesar dos pressupostos daquele homem. Quais são os pressupostos daquele homem? Eu só acredito se eu ver. Já dizemos muitas vezes isso com coisas da nossa vida. Eu só acredito se eu ver. Mas com Jesus, irmãos, não é assim. Seria mais adequado assim: eu já vejo pelos olhos da fé, e não ser como Tomé. Deixa eu tocar para ver se é. Que fé nós temos vivido, irmãos, neste tempo. E eu rogo a Deus para que Deus derrame fé no coração de cada um de vocês, assim como no meu também. E se em nosso meio aqui há alguém que não vivencia ainda esta fé, hoje é uma noite de você buscar isto de Jesus. Hoje é um momento propício. Se está faltando fé, irmão, no teu coração, fala para Deus no teu próprio pensamento. Não você gritar não, nem pular, nem saltar, nem sair correndo, não. No teu lugar: Senhor, eu preciso vivenciar esta fé verdadeira, esta fé viva no meu coração. Eu preciso, Senhor. Eu preciso fazer com que esta fé, eu preciso receber de Ti, para que esta fé, ela resulte em coisas importantes da minha vida. E meus irmãos, naquele homem foi assim. Ele saiu dali convicto e foi para casa. Então, meus irmãos, no dia seguinte, recebendo a confirmação, ele então creu, e sua família, sua casa também creram na palavra que Jesus Cristo havia dado a ele. Qual é o ponto alto dessa história de hoje? A principal coisa, irmãos, que João ele traz nesta narrativa é nos mostrar a grandeza de Jesus de forma muito primária. A grandeza de Jesus por este milagre surpreendente. Mas como parte disso, irmãos, João quer também nos ajudar a superar obstáculos para ver a glória de Cristo no texto, ver a glória do Senhor no texto. A maneira como ele faz isso é nos mostrando os tipos de coisas que impedem que nós cristãos, por exemplo, honrem ao Senhor. O que é que nos impede, irmãos? O que é que nós podemos perceber? E aqui tem duas posturas. Os tipos de coisas, irmãos, que nos impedem de ver e deleitarmos na glória de Deus, não apenas seus sinais. Não apenas seus sinais. Há coisas que impedem de nós podermos ver e nos deleitar na glória de Jesus. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que o milagre que ele fez e o que isto significa para nós, por exemplo, ou o que significou para aquele homem que pediu a cura do seu filho. E meus irmãos, diante desses dois pontos, o que é que nos impede, irmãos, de ver a glória de Deus? Observe comigo mais uma vez o verso 42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. Nós ouvimos.
e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Observe, meus irmãos, esse verso nos diz que estava no caminho de uma verdadeira compreensão de Cristo, e esta crença salvadora naquele povo ressalta então no coração de Jesus, de fato, o paralelo de que um profeta não tem honra na sua casa ou na sua terra natal. De fato, irmãos, nós aqui presentes hoje, nós não somos da terra natal de Jesus. Pense bem comigo. Nós estamos incluídos no grupo dos samaritanos. Nós não somos da terra de Jesus. Somos. Mas, irmãos, os impulsos pecaminosos do povo de Jesus, que não criam nele, eles podem, irmãos, dificultar que nós possamos honrar ao Senhor. Os impulsos carnais daquele povo, de só acreditar se vê o milagre, eles são impulsos que podem estar em nós, queridos, e nesta noite nós vamos falar um pouco sobre isso, rapidamente. Orgulho na providência de Jesus, daquilo que Ele faz. Irmãos, o que a gente mais encontra é crente dizendo: amigo, olha, Jesus é bom, me deu um carro, me deu isso, me deu uma fazenda, um sítio, me deu isso. Ou seja, na sua fala, o que ressalta, o destaque são as coisas que o empregado da gente, Jesus, o empregado, faz. Ou seja, é um orgulho, se orgulha daquela prosperidade visível, mas a ênfase é o produto da prosperidade e não aquele que é o benfeitor da prosperidade. Eu estive na formatura do meu filho quarta-feira passada. Veio um, falou, veio outro, falou, veio outro discurso, cada discurso lindo. E estava eu e a esposa de lado, e ela veio falar comigo: meu filho, será que ninguém vai falar nesse microfone sobre Jesus? Mas foi somente ela dizer isso. Uma mocinha lá do meio veio para fazer uma fala. E ela disse: eu quero agradecer aqui a uma pessoa. Eu digo: eita, vai ser. E de fato ela disse: eu quero reconhecer aqui a pessoa de Jesus naquele meio ali. E para nossa surpresa, não a mesa, mas a plateia caiu numa salva de palmas impressionante, linda. Porque todo mundo chegava lá, não, porque agora nós somos isso, agora nós somos aquilo, agora vai ser assim, agora vocês vão ter isso, agora vai ter aquilo outro, agora o sucesso está às portas, agora está tudo, vão para voar. Certo? Mas se não fosse a providência de Jesus, não tinha nada ali. Então muita gente se orgulha daquilo que Deus providencia, mas perde de vista, ofusca a pessoa daquele que merece ser honrado. Prestem atenção, irmãos. Exercício de fé no coração da gente. A segunda coisa, meus irmãos, é que temos ainda um senso de direito próprio. E quando isso acontece, é como se nós estivéssemos falando no lugar do povo de Deus lá naquela época. Não, se Jesus é do nosso povo, é da gente, está aqui, não, caminhou, cresceu com a gente, fazer milagre, é claro que Ele vai me dar o que eu quiser. Opa, se eu faço isso, eu me afasto da graça, de uma dependência, porque a graça, ela é o favor para quem não merece. E nós somos merecedores de quê, irmãos? O que é que eu mereço? Você merece o quê? O que é que nós merecemos, irmãos? Zero. Qualquer pessoa, o que é que qualquer ser humano existente na terra merece o quê? Zero, nadinha. Tudo é Ele que faz. O ar, que eu como, que eu bebo, que eu durmo, que eu descanso, o remédio, tudo, toda a providência, tudo é Ele que faz. E não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus que tudo vai acontecer do jeitinho que eu quiser. Olha, Senhor, eu vou desenhar aqui no papel, no meu diário, viu? Eu quero desse jeito. Como? Isso ofusca a graça que o Senhor derramou sobre nós. O maior objetivo, irmãos, da nossa vida é a vida eterna.
o nosso destino final. É aquilo que acontecerá quando tudo isso aqui passar rapidamente. Para onde eu vou? O que é que vai acontecer? Em terceiro lugar, irmãos, é o excesso de familiaridade ofuscante com Jesus. Ah, não, porque eu leio muito a Bíblia, eu vou aos cultos, não falto, eu faço minhas orações. É claro que Jesus vai ser obrigado a me atender. Como? Diz isso. Será que Paulo ele fez a opção de morrer degolado? O apóstolo Paulo? Será que ele queria morrer daquela forma? Será que os outros apóstolos queriam morrer cortado no meio, cerrado no meio? Ou dentro de um tacho de óleo quente? Será que eles queriam isso? Será que eles queriam morrer numa cruz, crucificado, invertida, morrer de cabeça para baixo? Irmãos, o poder soberano do Senhor nosso Deus é maior e inalcançável que todas as coisas. Nós não temos poder para mensurar as coisas que Deus, no seu divino conselho, estabeleceu para cada um de nós. Mas Ele é gracioso, Ele é bondoso. Meus irmãos, precisamos, queridos, compreender que a nossa fé, ela tem que estar firme em Jesus, independente se aconteceu ou não aconteceu, independente se Ele curasse aquele menino ou não. A fé não é pelo que a gente vê, pois ela é o firme fundamento das coisas que não se... E Deus é quem nos dá fé. Não é confissão positiva. Não, vai dar certo. Nós não temos poder nenhum de dizer vai dar certo ou não vai dar certo. Quem vai dizer é, se Deus quiser, Ele é quem sabe se vai dar certo ou não. Mas a nossa fé, ela precisa aparecer. Uma fé verdadeira e genuína na pessoa de Cristo ou nos resultados que Ele pode dar. Igrejas lotadas por aí afora oferecendo o que o Senhor faz, o que pode fazer, mas não na pessoa dele. Quando o seu conselho diz para mim, para você, como de fato nós devemos viver em adoração a Ele. Aí essa parte tira, porque é áspera. Vamos ficar somente com as benesses, não é? A forma, o código de ética da Bíblia para o crente, tira isso aqui por enquanto. Não, deixa de lado, vamos somente para os favores. Meus irmãos, é se igualar ao povo de Jesus naquela época. Precisamos ser irmãos bons samaritanos. Precisamos ser como aqueles que não precisaram ver nada para crer. E isto, irmãos, é ponto fundamental. E como de fato que nós precisamos nos proteger desses três impulsos carnais das nossas próprias almas. Por fim, irmãos, eu queria concluir a mensagem de hoje perguntando o que o milagre nos diz sobre Jesus. Observe, queridos, que é exatamente isto que João ele quer nos fazer compreender da cura deste filho do oficial. Ele quer nos ajudar, irmãos, a superar esses impulsos ofuscantes, mostrar para mim e para você que não é pelo que o Senhor faz, mas é pelo que Ele é e pelo que Ele nos prometeu, morada eterna com Ele para todo sempre. Esta promessa cumprirá-se. Meu objetivo deve ser esse. O meu maior objetivo é pensar na eternidade, como será. Observe, irmãos, que diante de tudo isso, a misericórdia do Senhor, a força do seu poder, ela é presente sobre as nossas vidas. Há de fato misericórdia e graça sobre nós, mesmo quando nós falhamos. E isto, queridos, nos aponta que Jesus é gracioso. Porque Jesus poderia se chatear com aquele homem e dizer: rapaz, você não crê na minha palavra, você crê no que eu faço. Eu não vou atender você, vai enterrar seu filho. Mas Jesus é gracioso. Jesus passa na cara daquele povo e diz: olha, vocês só acreditam em mim porque eu faço milagres. O homem insistiu mais uma vez, disse: vá, seu filho viverá. O Senhor é gracioso. Observe a graça de Deus, irmãos, nisto. A cura daquela criança ocorreu numa atmosfera de descrença na pessoa de Cristo. Eles criam noutra coisa, no resultado, não na pessoa de Jesus. Havia uma descrença verdadeira. A primeira coisa que nos diz que aquele oficial, quando implora pela cura do seu filho, é de fato, irmãos, o que o Senhor, de fato, Ele, quem sabe, poderia até fazer um elogio. Olha, este homem aqui, ele é um homem diferenciado, me procurou, né? Olha, não.
Jesus não elogia, irmãos, aquele homem, em momento algum. Muito diferente daquele servo do centurião, lembram da história? Porque quando ele chegou diante de Jesus, ele já disse assim: Senhor, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Não é. Eu sei disso. Me dê somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha a perspectiva diferente. Esse aqui não, chegou e disse: Senhor, vá na minha casa curar o meu filho. Ele não pediu uma palavra, ele pediu que ele fosse fazer, como ele foi fazer lá em Caná da Galileia no casamento. Olha a diferença das duas perspectivas. Na perspectiva do centurião, que pediu apenas uma palavra e o seu servo ficaria curado, o próprio Jesus disse: que tamanha fé, eu nunca vi uma fé tão grande. É diferente. Não houve aqui elogio algum, irmãos, porque ele ali foi provocado. Ele foi provocado a perceber de fato uma fé falsa, que buscava sinais ali na Galileia, no meio do seu povo. E neste contexto, ele dá um presente gratuito: a cura do seu filho. Em outras palavras, irmãos, quando Jesus então decidiu curar o garoto, foi graça. O menino não merecia, aquela pessoa não merecia, o seu pai não merecia. Ele não estava olhando, irmãos, para o mérito ou o reconhecimento de ninguém. Foi um presente gratuito e gracioso que o próprio Deus ele deu. Assim como o próprio João no capítulo 1 e versos 14 e 15 diz: ele veio, vimos a sua glória, cheia de graça e verdade, e de sua plenitude recebemos graça sobre graça. O Senhor é gracioso, Ele é bondoso. Ele está hoje aqui derramando graça sobre nós, a compreender de fato que fé nós temos vivido. Qual é a nossa fé? Como é que de fato exercemos a nossa fé? Se recebemos a fé que o Senhor deu a cada um de nós, o que é que tem acontecido na nossa vida que é oriundo de uma fé verdadeira e presente em nós, dada pelo Senhor? A fé que o Senhor nos colocou no nosso coração, tem pautado o nosso modo de viver? Ou temos vivido uma vida do mesmo jeito que era antigamente, só que hoje é diferente? Hoje eu me visto melhor, hoje eu estou no meio de um povo que canta Jesus. Que fé nós temos? Qual é a fé que nós temos vivido, irmãos? Esta é a grande pergunta. Estamos no grupo de Samaria ou estamos no grupo lá da Galileia? Esta de fato é uma pergunta importante para nós nesta noite. Se temos orgulho do apego, do senso de direito, nós não seremos, irmãos, capazes de ver esta graça derramada sobre nós. Nossa visão estará ofuscada diante de um Jesus poderoso. Finalmente, João quer que nós vejamos, irmãos, não apenas a graça da cura, mas o poder dela. Aquele menino estava com febre, já morrendo, conforme o texto nos ensina. Ele estava a 30 quilômetros de onde Jesus estava conversando com o pai do menino. Ele podia estar a 30 mil quilômetros. O poder de Deus vai lá e resolve, porque Deus ele é onipresente, Ele é onisciente. Para Ele está aqui, está no mundo inteiro, em qualquer lugar. Esse é o poder de Deus. A família ficou maravilhada. O pai perguntou: qual foi a hora que o menino melhorou? Foi de 1 da tarde. Eita, exatamente na hora que eu estava falando com Jesus. Que poder é esse? Eu andei aqui um dia todinho para chegar aqui, 30 quilômetros depois. No dia seguinte foi que eu cheguei e o menino ficou curado exatamente na hora que eu estava conversando com Jesus. Ele é Jesus, o Senhor. A família creu. Com os samaritanos era diferente. Senhor, Tu és o Senhor dos senhores. Eu não preciso nem ver para crer, pois eu creio no Senhor. Essa seria a postura de um samaritano naquela época. Observe, irmãos, veja de fato, queridos, a glória de Deus, pois contemplamos a sua glória, a glória como a do Filho unigênito de Deus. É de fato a sua plenitude de nos receber, nos acolher com a sua tão doce graça. Que o Senhor remova de nós, irmãos, todo orgulho, todo senso de justiça e de direito próprio, ou familiaridade ofuscada, porque eu ando com a Bíblia e leio, de repente assisto algumas coisas e acho que agora eu estou assim com Jesus e agora Ele vai me satisfazer do jeito que eu quero. Amados irmãos, como temos honrado ao Senhor Jesus? É apenas cumprir a tabela? Ou nós louvamos a Deus com o nosso coração? Ou nós adoramos a Ele
conforme o capítulo 4 do início diz. Será que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade? Como de fato temos honrado ao Senhor? Temos honrado ao Senhor com as primícias do que Ele tem nos dado? Temos honrado, ou a gente negocia de vez em quando? Não, eu vou botar um pedacinho para cá, um pedacinho para ali. Não, eu vou repartir aqui. Como é que tem sido o nosso culto a Deus? Como é que eu tenho honrado a Ele com isso? Como é que eu tenho honrado a Deus na minha casa, na minha família? No amor aos casados aqui com as esposas e as esposas com os casados. Como é que eu tenho honrado a Deus no meu trabalho? Tem sido pautado as minhas decisões em verdade ou em mentira? Como é que eu tenho honrado a Deus com as minhas decisões? Como é que eu tenho honrado a Deus no interior do meu quarto quando eu estou lá sozinho, eu e meu smartphone? Como é que eu tenho honrado a Deus quando eu estou no compartilhar da comunhão da igreja? Como é que eu estou honrando a Deus quando eu pego o transporte e me desloco para outro lugar? Dirigindo, especialmente quando coisas acontecem na nossa frente que a gente não queria que acontecesse e a gente fica às vezes um pouco chateado. Ou quando o semáforo está já no amarelo, já virando vermelho, e a gente mesmo assim... Como é que eu tenho honrado os alunos, né? Estudantes presentes? Como é que você tem honrado ao Senhor na hora da prova? Você vai colar do colega? Porque quando era para estudar, o colega estava estudando e você estava curtindo na calçadinha lá da praia, na pizzaria. Aí agora, amanhã é a prova. Fulaninho passou o dia estudando, está preparado. Eu sou crente, não me preparei. Chego lá, quero tirar nota boa. Como? Vai descer um anjo aí, vai dizer, olha, faça essa? Tem. Aí vamos lá, e qual é a resposta? E os olhos do Senhor estão sobre nós. Porandel. Estou te vendo, irmão. Meu filho. Como é que eu tenho honrado a Deus? Irmãos, nós temos crido, irmãos, no Senhor como Filho de Deus. A minha e a sua fé se baseia na palavra de Deus ou numa simples convicção que não tem base alguma com o Evangelho? Se de fato, irmãos, nós cremos nesta narrativa bíblica que nós hoje refletimos, a única resposta que nós podemos dar é se curvar diante de Jesus e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu quero viver neste mundo para agradar o Senhor e te servir e crer no teu nome. Nós poderíamos dizer também: me ensina, Senhor, a ser teu discípulo, a ser um adorador que te adore em espírito e em verdade. Me ajude. A gente poderia dizer aqui, irmãos: Senhor, fortaleça a minha fé. A minha fé é genuína, mas está tão fraquinha, não tenho te buscado. Eu tenho sido uma vergonha na caminhada. Como é que tem sido, irmãos? Diante do texto de hoje, poderíamos fazer esse pedido de ajuda ao Senhor, para que nós de fato glorifiquemos o nome dEle, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Que este, irmãos, seja o desejo do nosso coração e a nossa vontade também. Essa, de fato, queridos, é a razão pela qual nós existimos. Existimos para honrar ao Senhor e nos deleitar nele para sempre, nos satisfazer nele e servir a Ele pela sua palavra. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que nós possamos sair daqui pensativos na nossa fé. E se não a temos, que o Senhor derrame sobre nós fé. Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor.